Atender à resolução de exercícios a resistores e lei de Ohm exige de nós, como a gente costumeiramente cita para você, o cuidado em identificar se o circuito é em série, se o circuito é em paralelo, lembrar da primeira lei de Ohm, lembrar as características de aumento ou redução, passagem de corrente elétrica, enfim, aquilo que a gente conseguiu aprender em aulas anteriores, agora nós vamos colocar em prática na resolução do exercício. Essa aula, portanto, vai resolver contigo questões que envolvem resistores e suas associações e a aplicação da primeira lei de Ohm. Sua apostila traz, na questão de número 1 da página número 29, o seguinte texto. O conhecimento científico tem auxiliado a agricultura em sua busca por melhor produtividade e, por esse motivo, são pesquisadas muitas características físicas do solo úmido, como sua capacidade de conduzir eletricidade, uma característica física que está associada. Vamos pensar aqui. Normalmente, quando a gente encontra questões envolvendo agricultura, quando fala em solo, a primeira coisa que o aluno está se preparando, por exemplo, para o processo seletivo do Enem, ou de alguma instituição de ensino superior diferente das instituições públicas, a primeira coisa que ele lembra é dessa estrutura bem aqui. Vê se você concorda comigo. Falou em solo, falou em adequação da agricultura no tocante à melhoria de produtividade, a gente pensa logo no pH. Esse pH? pH é o potencial hidrogeniônico, você vai verificar a acidez do solo. Quando esse pH está muito baixo, a produção ela fica comprometida porque a acidez está muito elevada. Aí você aplica estruturas que permitam neutralizar esse pH. Só que aqui não é química, então não é pH que está usando aqui. Olha só, essa questão fala de solo, fala de produtividade, fala de agricultura, mas não é química. Olha o que ele diz. São pesquisadas muitas características físicas, tá? Como capacidade de conduzir eletricidade. Capacidade de conduzir eletricidade. Esta é a característica física que o assunto pertinente a essa questão aborda. Capacidade de conduzir eletricidade. Vamos lembrar o que é eletricidade? Eletricidade é o fluxo ordenado de elétrons, tá? O fluxo ordenado de elétrons. Isso acontece aonde? Isso aqui acontece no material condutor. Os materiais isolantes e os materiais condutores. Vamos procurar o quê? Material condutor. Quando a gente está analisando o comportamento da eletricidade, em qualquer que seja a circunstância, em estruturas condutoras sólidas ou estruturas líquidas, que são soluções iônicas que permitem a condução de corrente, a gente vai lembrar do físico Ohm. Vai lembrar também da sua primeira lei, que diz o quê? Resistência é igual a tensão dividido por corrente. Então, meus amigos, a corrente elétrica tem uma relação direta com quem? Olha aqui na fórmula, com a resistência. Resistências elevadas, passagem de pouca corrente. Resistências baixas, passagem de muita corrente. Então, quando ele diz, o conhecimento científico tem auxiliado a agricultura em sua busca por melhor produtividade, e por esse motivo são pesquisadas muitas características físicas do solo úmido, como sua capacidade de conduzir eletricidade, uma característica física que está associada, seria a resposta da questão número 1, a letra A, associada à resistência elétrica do solo. Resistência elétrica do solo. Planks quer dizer, então, que quando eu me lembrar de corrente, a melhor forma de fazer relação é a primeira lei de Ohm, sem dúvida. Questão de número 1, letra A. Já na questão de número 2, a gente tem uma situação interessante, porque ele apresenta duas figuras no mesmo contexto do exercício. Eu vou ler aqui o texto original para não correr risco de ter ditado nada de forma inadequada. Um fio metálico homogêneo tem comprimento L, e a área de seção transversal constante. O que é a área de seção transversal? É o corte que você deu. A área de seção transversal é essa partezinha vermelha aqui, tá vendo? Ó? Esse diâmetrozinho aqui. Vamos lá. Quando submetido a uma diferença potencial de 12 volts, está aqui, ó, está na figura 1, tensão de 12 volts. Esse fio é percorrido por uma corrente elétrica de 0,1 ampere. Se você olhar para o desenho da figura 1, já consegue visualizar essas informações. Aqui a tensão de 12 e está aqui a corrente de 0,1. Conforme a figura 1. Esse fio é dividido em três partes. Ele vai pegar o fio L e vai dividi-lo em três partes. Parte A,
parte B e parte C. A parte A ficou a metade, L sobre 2. A parte B ficou a terça parte, L sobre 3. E a parte C, a nona parte, L sobre 9. Ele fez essas divisões aqui, formou um novo circuito, tá vendo lá? Continua com tensão de quanto? 12 volts. Aí ele diz aqui, conforme esse fio é dividido em três partes, A, B e C, comprimentos L sobre 6, L sobre 3 e L sobre 2. Eu coloquei os valores de maneira errada aqui, moça. L sobre 6, L sobre 3 e L sobre 2. Estas são as marcações que ele nos deu, respectivamente, as quais, por meio de fios de resistências desprezíveis, são conectadas entre si, submetidos à mesma diferença potencial. Quanto? 12 volts. Na verdade, nós não temos nada de novo. A gente tem um circuito que se transformou em outro porque você pegou o fio condutor e dividiu em três pedaços. Aí ele coloca aqui para nós. Com base nos circuitos representados, é correto afirmar que... Eu não coloquei as alternativas porque eu precisava de espaço para nosso desenvolvimento, mas à medida que a gente for resolvendo, a gente vai conversando com você. Vamos primeiro pegar a figura 1. Primeiro passo, trabalharmos com a figura 1. Lá na figura 1, você tem a tensão 12 volts, diferença potencial. Você tem a corrente de 1 ampere. O que você poderia fazer aqui com essa informação? Com a corrente e com a tensão, você pode calcular a resistência. A resistência vai ser 12 dividido por... Não é 1 ampere, tá, pessoal? É 0,1. Estou dando uma olhadinha aqui, é 0,1. Então, deixa eu arrumar aqui. A corrente é só 0,1 ampere. Quando eu dividir 12 por 0,1, vai ficar 120 dividido por 1. Então, essa resistência do fio de comprimento L é de 120 ohms. O que você vai fazer? Você vai pegar esses 120, amigos, e vai trabalhar lá com os fios que foram cortados. Ó, você tem o pedaço de fio A, você tem um pedaço de fio B, você tem um pedaço de fio C. Esse nosso amigo aqui tem uma resistência de 120 ohms, só que você dividiu ele em várias partes. O que você vai fazer? Você vai pegar o 120 e vai fazer a mesma coisa. Você tem lá 6, 3 e 2, não tem? Você vai fazer aqui, ó, 120 por 6, 120 por 3, 120 por 2. 60 ohms, 40 ohms, 20 ohms. Pronto. É assim que você vai ter, tá? Então, dentro dessa estrutura que a gente fez o cálculo aqui, a gente já pode deixar definido cada uma dessas colocações. Bom, o que a gente tem aqui para efeito de pergunta? Ele não dá uma pergunta específica, ele dá algumas alternativas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas informações que a gente tem aqui e vou analisar as alternativas que ele nos deu. Mas eu poderia também, com essa resistência separada por cada pedaço de fio, descobrir de cada um desses indivíduos quanto é a corrente elétrica que atravessa essas estruturas. Como é que você poderia fazer? Bom, para você poder fazer essa situação, você poderia separar de que maneira? Primeira delas, ó, corrente elétrica, a gente poderia fazer como? Ó, a primeira das correntes, você tem a tensão do circuito valendo quanto? A tensão do circuito, ela vale 12 volts. Então, você poderia fazer 12 dividido por 20. Você poderia fazer 12 dividido por 40. E também podia fazer 12 dividido por 60, porque aí você vê as correntes elétricas em cada situação. A primeira, quando eu dividir 12 por 20, vai dar... 12 por 2 é 6. Aqui vai dar 0,6. Aqui vai dar 12 por 4 dá 3. Aqui vai dar 0,3. Qual a unidade de corrente? Ampere. E aqui vai dar 0,2 ampere. Essas seriam as correntes, ó. A, B e C. Vamos dar uma olhadinha lá nas alternativas para verificar o que eles deu para nós. Ó, letra A, ele diz assim, a resistência do circuito é de 12 ohms. Não, a resistência do circuito não é de 12 ohms. A gente tem aqui a resistência do circuito na figura 1, 120. Então, a letra A é falsa. Letra B, a corrente elétrica no fio C da figura 2 é 0,3. Não, 0,2. Letra C, a resistência elétrica da parte B do circuito é 60. Não, 40. Letra D,
A corrente elétrica no fio C é de 0,2 ampere. Tá? Essa aqui seria a nossa resposta. A corrente elétrica no fio C, 0,2 ampere. Essa seria a maneira de resolução que nós teríamos para efetuar o exercício conforme as alternativas que ele nos deu. Já na questão de número 3 da nossa apostila, o autor traz para nós 3 resistores representados tudo num só gráfico. Deixa eu lembrar para você o que são resistores ômicos. Resistor ômico é aquele que o gráfico da tensão em função da corrente é uma função de primeiro grau, é uma constante. Ele aceita ser trabalhado as leis de Ohm em relação a ele. Esses 3 aqui são resistores ômicos? Sem dúvida. Vanks, como é que a gente vai poder trabalhar se ele não diz nada? Ele só colocou assim, ó. Vou ler para você. O gráfico a seguir apresenta os valores das tensões e das correntes estabelecidas e constituídos por um gerador com 3 resistores R1, R2 e R3. Ele dá uma série de afirmativas que eu vou deixar para citá-las na sequência. Eu vou trabalhar com cada um dos resistores. Vamos pensar aqui qual é a lei de Ohm. R igual a U sobre I. R igual a U sobre I. Vamos lá, futuros engenheiros elétricos, vamos se apaixonar. R1 vai ser tensão dividido por corrente. Obviamente, eu vou ter que ir lá no gráfico e procurar no gráfico um ponto que me identifique. Olha para cá. Se eu fosse você, eu pegava esse, do 1. Por que, Vanks? Porque aqui está com 0,5 e aqui está entre o 100 e o 300, aqui seria quem? 200. Então, como é que você faria com o R1? R1 seria igual a quem? 200 dividido por quanto? Quanto é que é aqui a nossa corrente? 0,5. Isso aqui é a mesma coisa de 2.000 dividido por 5. Vai dar quanto? 400 ohms. Max, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu poderia ter pego bem aqui? Poderia, ó. Eu peguei aqui, poderia ter pego aqui, ó. 500, ali entre os 300 e 500 a 400, e o 1. Tá vendo, ó? Só para tu ter uma ideia, ó. Ou, vou fazer todo mundo não, só para tu ver. 400 dividido por 1. Pronto. Eu quero aqui que você entenda que como eles são resistores ômicos, quando você pegar, o valor é o mesmo, não muda. Só que eu só fiz com 2 para esse, para efeito de demonstração. Não vou fazer mais essa montoeira de gente, não. Vamos fazer o R2. O meu R2, vamos pegar o R2 aqui, ó. Se você pegar o R2 aqui, ó, consegue visualizar? 400 com quem? Com 2. 400 dividido por 2, dá quanto? 200 ohms. Para provar para você, se você tivesse pego bem aqui, 500 dividido por 2,5, tivesse pego uma outra, ia dar 200 ohms também, porque eles são resistores ômicos. Quem é o resistor 3, Max? Bom, o resistor 3, eu vou pegar quem? Vou pegar aqui, ó, o resistor 3. 200 dividido por 2. O resistor 3 vai dar quanto? 100 ohms. Bom, com essas informações aqui, a gente já pode analisar as alternativas. A primeira alternativa que tem aqui, você que está sem apostila, mas que pode acompanhar o que eu vou ler, diz assim: o resistor de menor resistência tem 400 ohms. Não, o menor não. O menor aqui tem quantos? Tem 100. O 400 não é o menor. O 400 é o maior dentre os 3. Ó, 400, 200 e 100. 100 é o menor, 400 é o maior. Letra B. O resistor de maior resistência elétrica tem valor 200. Não, 400. C. Os 3 resistores têm as mesmas resistências, 233. De jeito nenhum. D. O resistor de menor resistência é o 3 e vale 100 ohms. Pronto, seria essa. O resistor de menor resistência, R3, e o valor dela, 100. Pronto, está resolvido. A questão de número 4, meus amigos, o autor repete este gráfico. O autor continua na mesma batida, com o mesmo gráfico. Veja, o gráfico apresenta os valores das tensões das correntes, mesmo enunciado, R1, R2, R3. Só que aqui, ele diz que os resistores estão submetidos a uma tensão de 800 watts. Desculpa, 800 volts. Neste gráfico, eu tenho uma tensão de 800 volts. E ele pergunta para nós aqui qual o valor da corrente. Preciso dizer para você que o grande caminho é a primeira lei de Ohm? Não, né?
Você já notou que isso aqui resolve tudo, ó. Resistência igual a tensão dividido por corrente. Só que aqui, amigos, esses resistores, ele está mandando a gente trabalhar com eles em paralelo. Eu tenho aqui uma situação interessante. Vai ser assim, ó. R1, R2, R3. Eu calculei R1, R2 e R3 agora, mas eu não vou partir da premissa que eu conhecesse. Eu ia calcular tudo de novo, tá? O que, que você faria aqui para calcular? Se você pegar o R1, ó, peguei bem aqui, ó. Peguei aqui, lembra? Pegar o R1 aqui, ó. 400 dividido por 1. R1, 400 dividido por 1, 400 ohms. R2. R2 eu vou pegar o 400, vou dividir por 2. 400 dividido por 2, 200 ohms. R3, 200 dividido por 2, 100. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou encontrar os resistores R1, R2 e R3. R1, R2 e R3 estão em que aqui, amigos? Paralelo. Como é que você vai fazer, Vanks? Bom, eu poderia fazer produto e soma, de 2 em 2, mas eu vou fazer com todo mundo junto. 1 sobre REC é igual a 1 sobre 400, mais 1 sobre 200, mais 1 sobre 100. Eles estão em paralelo. 1 sobre resistência equivalente vai ser igual. O mínimo entre 400, 200 e 100 é 800. 800 dividido por 400 dá 2. 800 dividido por 200 dá 4. 800 dividido por 100 dá 8. Tá? Quantos que você vai fazer aqui? Eu vou somar. 1 sobre REC é igual a 14 sobre 800. Cruzei 14 vezes REC é 800. A minha resistência equivalente vai ser 800 dividido por 14. Isso aqui não vai dar número exato, não. Acho bom você deixar na forma de fração. Eu vou fazer aqui é simplificar por 2, porque são pares. Vai ficar 400 sobre 7. Isso aqui não vai dar quase 60, tá? Mas eu não vou mexer com isso, não. Deixa ele assim. Deixa ele assim. Por que eu vou deixar assim? Porque agora eu vou pegar isso aqui e jogar na lei de Ohm para achar quem? Para achar a corrente elétrica, amigos. Olha a conclusão. A gente tem que ter paciência e discernimento na hora de resolver exercícios de eletricidade. Vai para cá. Quanto que é a resistência? Você achou quanto? 400 sobre 7, que a princípio é o número que tinha cara de estar errado, mas quando você vai desenvolver, você vai descobrir que não tem nada de errado. Quanto é a tensão do circuito? 800. Quanto é a corrente? I. Você percebe que tem 400 e 800 ali um ao lado do outro. 400 é a metade de 800. Então, simplifique. Ó. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Se você fizer, vai ficar 1 vezes I igual a 7 vezes 2. A sua corrente nesse circuito vai ser de 14 amperes. Para quem está com a apostila aí para marcar as alternativas, que eu não coloquei em função do espaço, você ia encontrar essa resposta na letra E. Muito linda essa questão. O autor aproveita nessa bateria de exercício, meus queridos amigos, para usar novamente o enunciado da questão de número 5. Aquele que nós tínhamos um fio que foi dividido em 3 partes, lembra-se? Olha aqui. Ele dá o mesmo texto, tá? O mesmo texto da questão de número 2. Só que aqui ele traz algumas informações para nós, que ele diz o seguinte, ó. Calcule a resistência equivalente. Todo aquele texto, aí ele diz assim, considere que você tem, na figura 1, uma tensão de 12 volts, uma corrente de 0,1 ampere. Esse fio foi dividido em 3. Você dividiu esse fio em 3, em A, B e C. Eles ficaram como? Ficaram L sobre D, as divisões que ele fez para nós, L sobre 6, L sobre 3 e L sobre 2. Para calcular a resistência equivalente, o que é que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer é pegar, primeiro, na figura 1, calcular a resistência. R é igual a U sobre I. Por que você não pega já resolvido da questão anterior? Eu estou colocando aqui
como se você não tivesse visto a questão anterior. Senão, a gente, quando você for fazer estudo aqui, a aula está gravada, você não vai saber de onde eu trouxe. Então, vamos lá. Resistência aqui da figura 1 vai ser 12 dividido por 0,1. Isso aqui vai me dar 120 ohms. Esse 120 ohms vai me permitir verificar as resistências depois que você cortar o fio. Aonde, Vanks, isso? Lá na figura 2. Na figura 2, você vai ter comprimentos diferentes. Então, aqui, ó, você dividiu, galera. Você vai fazer, ó, 120 por 6, dá 20. 120 por 3 vai dar 40. E 120 por 2 vai dar 60. Essas são as 3 resistências que você tem. E esses amiguinhos aqui, eles estão colocados em uma estrutura tal que eles estão disponibilizados em paralelo. Então, o que a gente vai fazer aqui para calcular a resistência equivalente? Para calcular a resistência equivalente em paralelo, eu vou fazer 1 sobre REC. Ele está pedindo aqui para a gente fazer resistência equivalente. 1 sobre REC é igual a 1 sobre 20, mais 1 sobre 40, mais 1 sobre 60. Quanto é que é o mínimo aí? 120. 120. Divide e multiplica. 120 por 20 dá 6. 120 por 40 dá 3. 120 por 60 dá 2. Quando você for efetuar esse cálculo, eu vou fazer bem aqui, ó, na conclusão, tá? Vou usar esse espaço aqui do seu lado esquerdo. Quando você fizer o produto dos meios com produtos extremos, isso aqui vai ficar assim, ó. 1 sobre R igual a 11 sobre 120. Cruzou, 11R igual a 120. Você vai passar o 11 dividindo, a sua resposta final vai ser 120 sobre 11. 120 sobre 11 ohms, que é a unidade de resistência. A alternativa, aqui eu não coloquei as alternativas, mas para você que está com a apostila, a alternativa seria a letra D de dado. Bem, nós estamos com o nosso horário já extrapolando. Eu espero que você tenha compreendido como é que se faz essas questões e tenha entendido, principalmente, eletricidade não tem mistério, é um assunto muito envolvente que você facilmente vai entender e vai querer fazer mais.